Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui então, meus irmãos, para darmos continuidade na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Então você já pode tomar a palavra de Deus nas mãos para que a gente possa meditar um pouquinho nos capítulos 3 e 4 da segunda carta a Timóteo. Ontem nós fizemos o capítulo 1 e o 2, e hoje nós terminaremos essa segunda carta a Timóteo nos capítulos 3 e 4. Então nós estamos avançando, graças a Deus, nas cartas paulinas, estamos avançando na palavra de Deus. Rezemos juntos então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 3. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Então, esse capítulo 3 e 4, os capítulos 3 e 4 de São Paulo, eles são muito profundos, eles são muito reveladores, eles trazem uma instrução muito sólida. Então eu te convido a meditar esses capítulos 3 e 4 da 2 Timóteo com todo o seu coração. Vamos mergulhar o nosso coração naquilo que a palavra vem trazer para nós. Vamos mergulhar o nosso coração para que verdadeiramente o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração neste dia. Eu vou voltar. Presta atenção nas palavras de Paulo, que o Espírito Santo nos ajude. Nota bem o seguinte, ele vai dizendo a Timóteo, a mim e a você. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como o foi a daqueles dois. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender do que é que Paulo está falando aqui, gente. Ele diz que no final dos tempos, que nos últimos dias, haverá um período difícil. Aquilo que nós conhecemos como a grande tribulação. A humanidade passará por uma grande tribulação. A igreja passará por uma grande tribulação. Segundo as mensagens de Nossa Senhora, nós sabemos que nós já entramos na tribulação. Nós já entramos nessa tribulação porque os nossos tempos são últimos. Se nós formos pegar o Diário de Santa Faustina, nós vemos as revelações de Jesus misericordioso a Santa Faustina,
mostrando para ela desse final dos tempos e alertando que nós estávamos chegando ao fim. Nós vemos isso com clareza, e quando a igreja canoniza alguém, quando ela leva esse alguém para os altares, os escritos daquela pessoa foram avaliados pela igreja e eles foram considerados compatíveis com a doutrina católica. Então, quando Jesus dita aquelas coisas a Santa Faustina e depois a igreja vai avaliar aquilo, ela diz, isso é verdade. Nós vemos que verdadeiramente nós temos passado por tempos difíceis. E aí, Paulo vai enumerar aqui no que é que os homens se tornarão. Talvez você diga assim, mas Charlene, toda a vida, em toda a história da humanidade, houveram essas realidades que foram enumeradas por São Paulo. Mas você também não pode negar que se ao longo de toda a história da humanidade houveram pessoas que viveram isso aqui, nunca houve na história da humanidade tantas pessoas, um número tão grande de pessoas vivendo dessa forma. Nós não podemos negar que o mistério da iniquidade está pairando no mundo, nós não podemos negar isso, não é? E ele vem dar um exemplo do Antigo Testamento, quando ele diz assim, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, ele está falando daqueles necromantes, daqueles mágicos lá do Egito, que foram chamados à presença do faraó, que quando Moisés foi pedir a ele que libertasse o povo, Moisés jogou no chão o seu cajado e o cajado de Moisés se transformou numa serpente. E o faraó então manda chamar aqueles dois homens que aqui são chamados de Janes e Jambres. Se você for lá em Êxodo 7, 8 e seguinte, vai estar narrando o que aconteceu, mas não tem o nome deles lá. De onde foi tirado esse nome? Da tradição judaica. A tradição judaica diz que foram esses dois, Janes e Jambres, que foram colocados ali diante da presença de Moisés e do faraó, e eles fizeram o mesmo que Moisés fez. Eles lançaram no chão os seus cajados, e aqueles cajados também se transformaram em serpentes, através da magia deles lá. Só que, como foi que Deus demonstrou o seu poder em tudo aquilo? Como foi que Deus demonstrou que Ele é realmente Deus? A partir do momento que Moisés joga no chão, se torna serpente, e a serpente de Moisés, o cajado tornado serpente de Moisés, engole aquelas serpentes que tinham sido transformadas diante deles ali, de Janes e Jambres, dizendo que a verdade de Deus ela é superior, dizendo que o poder de Deus é maior do que tudo que se levanta contra Deus, dizendo que a graça de Deus é poderosa. E aqui Paulo vai dar ainda uma interpretação assim, mas não irão longe. Esses homens que tentam resistir à verdade não irão longe, como Janes e Jambres não foram longe. Eles foram desmascarados naquele momento. Então, as obras infrutíferas das trevas serão desmascaradas também. Tenhamos certeza disso. Aquilo que é, tanto na nossa vida quanto na vida de outros, obra infrutífera das trevas, será colocado à luz e será desmascarado. Não tenhamos dúvida disso. É disso que Paulo está dizendo, não irão longe, versículo 9, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir de perto a minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia,
em Icônio e Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, terão que sofrer a perseguição. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Presta atenção nisso então. Paulo não nos engana. Ele não diz que nós não sofreremos perseguição. Ele diz de tudo aquilo que ele viveu, e ele diz a Timóteo que Timóteo viveu tudo aquilo com ele. Timóteo foi solícito diante de todas aquelas realidades que Paulo viveu, e ele diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo também vão ter que sofrer a perseguição. Então não preocupa não. Se você não sofreu a perseguição ainda, prepara a tua alma para a provação. Depois você lê Eclesiástico 2. Não tem outro jeito. Nós vamos passar pelo cadinho da humilhação. Nós vamos passar pela perseguição. Nós seremos caluniados. Nós seremos mal vistos muitas vezes. Falarão toda espécie de mal contra nós. Não tenha dúvida disso. Mas não se preocupe com isso se você está seguindo Jesus Cristo e se você está fazendo a vontade de Deus. Agora, se você está vivendo as obras infrutíferas das trevas, se eu estou vivendo, abramos os nossos olhos. Porque Paulo diz que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos, né? Que o Senhor retire de nós essas obras. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, versículo 14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Gente, aqui tem o suprassumo do que é escrito sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Sagrada Escritura. Vamos ouvir mais uma vez e vamos mergulhar e pedir a Deus para que o nosso coração seja cheio da Sagrada Escritura? Presta atenção. Assim como Timóteo, ele foi instruído na palavra de Deus desde a infância e para ele, Paulo vem dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus, não tenhamos dúvida disso. Ela é útil para quê? Para ensinar. Então, tanto para que nós possamos ensinar outros, mas também para que nós sejamos ensinados pela Sagrada Escritura, por isso nós temos que ler a Bíblia. Para repreender, e quantas vezes a Bíblia não nos repreende? Nós vemos aqui no capítulo 3 uma repreensão, quando lá a partir do versículo 2 vem dizer de tudo aquilo que são essas obras das trevas, que no final dos tempos acontecerão, nos últimos dias, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, vem uma instrução para a gente, vem uma repreensão para a gente. A palavra está nos exortando para corrigir. Então a palavra repreende, ela mostra no que nós estamos errando e ela vem nos corrigir. Olha, vamos corrigir essa rota, vamos para o caminho certo. E para formar na justiça. Como nós precisamos ser formados na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Então, a palavra de Deus faz de nós santos. A palavra de Deus faz de nós santos. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Você quer se tornar capacitado? E muitas vezes nós rezamos assim, e é bom que nós rezemos assim, Senhor, capacita-me, porque nós somos tão incapazes, não é verdade? Então muitas vezes nós vamos diante do Senhor e dizemos ao Senhor, Senhor, capacita-me, eu sinto que o Senhor me chama, eu sinto que o Senhor me impulsiona, mas eu não estou pronta, capacita-me. E o Senhor envia o Espírito Santo sobre nós para nos capacitar, mas também nós somos convidados aqui a mergulharmos na palavra de Deus, porque por ela o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Capítulo 4
Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino, prega a palavra. Olha só, o que a nossa arquidiocese, o nosso arcebispo tem nos ensinado já nos últimos anos e tem nos exortado, é aquilo que está aqui em 2 Timóteo 4. Presta atenção. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. O que é que Paulo vem exortar? E o que é que o nosso arcebispo e a igreja vem nos exortar? Prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Não é isso que a gente canta? Vem proclamar a palavra? Tem muita gente precisando escutar? Vem, insista, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente proclama. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, gente. Vai chegar um tempo, e esse tempo é agora, em que os homens não suportarão a sã doutrina da salvação. Por isso a evangelização às vezes se torna tão difícil e tão desafiadora para todos nós. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Um grande erro, a gente vai ajustando mestres para si. Gente, vamos ficar na sã doutrina, pelo amor de Deus. Porque o mundo está cheio de mestres que estão sendo adequados a cada linha de pensamento, a cada realidade. Não é o que eu penso, é aquilo que Deus deu como revelação. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Isso foi muito pregado nos últimos anos no ministério de pregação, né? Eu que dentro da Renovação Carismática atuo de uma forma especial no ministério de pregação, ouvi muito isso nos últimos anos. Consagra-te ao teu ministério, né? Consagra-te ao teu ministério. Que nós possamos cumprir a nossa missão de pregadores do Evangelho. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Olha como que Paulo fala da morte dele, gente. Quanto a mim, eu estou a ponto de ser imolado. Então, aqui a gente vê que essa segunda carta de Timóteo, ela está nos remetendo ao fim da vida de Paulo. Paulo está terminando a carreira, né? Está terminando ali o que ele tinha para fazer. Ele já estava preso, ele já estava em Roma, e ele estava só esperando o momento em que iam, então, matá-lo, né? Em que ele seria mártir e daria a sua vida pela igreja e por Jesus Cristo. Então ele diz, quanto a mim eu estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação é como ele vê a morte, uma libertação. Esse momento se aproxima, diz Paulo. Combati o bom combate. Ai, meu Deus, eu preciso muito, você também precisa muito chegar nesse ponto que Paulo chegou. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Vamos aguardar a aparição do Senhor com amor, porque nós receberemos a coroa da justiça. Procura vir ter comigo, ele diz então a Timóteo, encerrando aqui a carta a Timóteo, ele diz, procura vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente e se foi para Tessalônica. Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Você tem visto falar nos últimos tempos, né? Foi lançado, se não me engano, no ano passado, um filme que conta a trajetória de Paulo. Que filme maravilhoso! Se você não assistiu ainda, assista. Até nas redes sociais eles têm colocado ali o trailer, têm colocado alguns videozinhos dele, onde mostra até a decapitação de Paulo, né? A tradição diz que quando Paulo foi decapitado,
A cabeça de Paulo, então, quicou 3 vezes no chão. E onde essa cabeça de Paulo foi ali quicando, nasceram 3 fontes que estão ainda hoje em Roma e que é possível visitar. É maravilhoso, né? Quando a gente é santo, meu Deus, Deus faz maravilha. A gente olha para esses santos incorruptos, né? Meu Deus, já tem tanto tempo que o santo morreu, o corpo dele tá lá perfeito muitas vezes. Alguns santos tiveram algumas partes do corpo preservada, não é? E tudo ali para revelar que houve tanta santidade no uso daquele membro ou naquele corpo. De uma forma especial, Deus preserva então aquele corpo da corrupção, ele se torna incorruptível, sabemos. A pessoa não está mais ali, mas o corpo se torna incorruptível para testemunho, como testemunho para aqueles que estão vivos, né? Nós. Então, olhar os santos é um grande testemunho para nós, né? Nós vemos santos como São Padre Pio, que a gente olha, tá ali, perfeito, e na cintura de Padre Pio ainda bombeia sangue. Meu Deus do céu! É uma coisa maravilhosa, né? E aí ele vai aqui falando para onde foi cada um. E aqui diz, só Lucas está comigo. E lá no filme, como eu dizia, a gente vê Lucas o tempo inteiro com Paulo ali, né? No final, justamente nessa parte que está falando aqui em 2 Timóteo, a gente vê lá no filme Paulo que entra então na cadeia, ele tem a graça ali de conseguir visitar Lucas, né? Tem a graça de conseguir visitar Paulo na cadeia. E aquelas conversas de Lucas com Paulo, Lucas e Kim em determinados momentos ali no filme, diante do martírio de tantos e de outros que iam perdendo a fé, de tanta convulsão, né, ali ao redor de Lucas, e Paulo vai animando Lucas a perseverar, a continuar firme. Que Lucas é aquele? É Lucas, o evangelista, né? Aquele que escreveu o Evangelho segundo São Lucas. Também é aquele que é o autor dos Atos dos Apóstolos. É esse Lucas que está falando aqui, né? E a gente vê bem a figura de Lucas. Inclusive, quem faz o papel de Lucas no filme é o mesmo que fez o papel de Jesus na Paixão de Cristo de Mel Gibson também, né? Então é maravilhoso. Quando começa o filme a gente fica até assim, ai meu Deus, esse Lucas, né? Esse Lucas que era Jesus e que a gente ficou com o coração tão voltado para ele, né? Como Jesus. Toma contigo Marcos e traze-o, que a tradição vem dizer também que Marcos aqui é o evangelista, porque me é bem útil para o ministério. Tíquico, enviei-o para Éfeso. Quando vieres, traze comigo a capa que deixei em Troade. E olha só que linguagem de amizade aqui, de proximidade. A capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa não houve quem me assistisse, todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Eu fui salvo das fauces do leão. O Senhor me salvará de todo mal, me preservará para o seu reino celestial. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu falei aqui, fui acompanhando com você esses vários nomes, né? Então a gente vai vendo ali que é uma igreja viva, uma igreja real, uma igreja que está ali em pessoas, né? Está ali se manifestando em pessoas. Mas eu achei interessante que Paulo, lá no versículo 13, ele pediu para Timóteo levar a capa dele para ele na prisão. E ele vem dizer aqui, olha só, no versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Devia fazer um frio medonho, né, gente? Ele pediu a capa e pediu para Timóteo se apressar para chegar antes do inverno. Achei isso aqui um traço bem interessante. Saúdam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudio e todos seus irmãos. O Senhor esteja com teu espírito, a graça esteja convosco. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós bendizemos o Senhor pela santa palavra de Deus. Essas são
palavras do Senhor, graças a Deus por cada palavra que nós podemos ouvir, que nós podemos meditar e com a qual nós podemos rezar. Essa palavra que nos repreende, que nos instrui, que nos exorta, essa palavra que é viva e eficaz e que precisa ser pregada e levada a todas as nações. Que nós sejamos impelidos pelo Espírito Santo a pregar essa palavra, com palavras e com a vida. E primeiro com a vida, depois com as palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.